Amigos e amigas, irmãos e irmãs, você que gosta do Web Jornal do Paulo Maciel, mais uma edição, hein? Mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel para você que frequenta minhas páginas na internet. Tem a página, eu acho que é a mais acessada, talvez, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Tem também o canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel, e o blog. O blog é mais antigo, hein? O blog deve ter 10 anos. Deixa eu ver, estamos em 2018, 2008, mais ou menos 10 anos o blog. Eu vou procurar saber direitinho quantos anos tem, mas é mais ou menos 10 anos que eu tenho o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. repórterpaulomaciel.blogspot.com. Bem, vamos às informações de hoje para você. Web Jornal do Paulo Maciel, edição de terça-feira. Esta terça-feira, dia 11 de setembro de 2018. Vamos às informações. Hoje a temperatura mínima prevista pela meteorologia para Colatina é de 18 graus e a máxima é de 25 graus. Mínima de 18, máxima de 25. Tem feito um friozinho aqui em Colatina, hein, gente? Não é normal essas temperaturas baixas assim aqui em Colatina. Aqui é cidade característica aqui, a característica principal de Colatina é o calor, né? Temperaturas assim em torno de 50 graus. 40 graus é a temperatura média, né? Mas direto no sol dá 50 na época de verão. Mas como estamos no inverno ainda, né? No dia 22 é que começa a primavera. Como estamos ainda no inverno, tem feito uma temperatura baixa aqui em Colatina. E a prevista para esta terça-feira é de 18 a mínima e 25 a máxima. Bem, hoje eu queria parabenizar a Rede Gazeta de Comunicação, o jornal A Gazeta, principalmente, né? Porque hoje a Rede Gazeta completa 90 anos de existência. É uma vida muito longeva, né? 90 anos, então, da Rede Gazeta de Comunicação. Parabéns! O jornal A Gazeta, tem a TV Gazeta, tem as emissoras da Rede Gazeta. Eu mesmo já fui freelancer da CBN, que pertencia ao grupo, né? Há anos atrás. Eu me lembro até de uma reportagem que eu fiz para a CBN, me parece que foi em Nova Venécia. Eles me pediram que fizesse uma reportagem, eu não me lembro o assunto, qual era o tema, mas me pediram uma reportagem em Nova Venécia. Eu saí da minha base aqui, Colatina, e fui lá para fazer essa cobertura de um evento. Então foi um tempo bom, eu fiz dentro das minhas possibilidades, né, como freelancer. A gente que para quem não sabe, a gente que é repórter, né, eu não sou formado em jornalismo, mas sou repórter. Eu sou registrado no Ministério do Trabalho como repórter e sou formado em letras. E quem é formado em letras, inclusive, pode trabalhar em jornal, né? Já me pediram até que eu fizesse, me recomendaram que eu fizesse um pedido de jornalista provisionado. Parece que era um projeto do senador Gerson Camacho na época, para que as pessoas que escrevem, né, que trabalham no setor, mesmo que não sejam formados em comunicação social, pudessem ter esse título de jornalista provisionado. Eu não quis mexer com isso, não. Mas eu tenho 30 anos na área jornalística sem ser jornalista, né? Talvez por isso eu não seja bem quisto em alguns setores.
Bem, mas o motivo aqui desse meu comentário é para parabenizar a Rede Gazeta de Comunicação pelos 90 anos da empresa e do trabalho, né, profícuo que é realizar. Eu me recordo muito bem que eu dormi muitas noites ouvindo aquela música do Carrier, que é o Carlos Lindenberg Filho, né? Aquela música que fechava a programação à meia-noite, 1h da manhã, não sei. Eu gostava muito de ver televisão à noite e deixava a televisão ligada. Então, às vezes eu dormia, e quando eu ia dormir, estou ouvindo aquela canção do Carrier e ali eu adormecia. E a televisão ficava ligada, chiando depois, né? Depois que passava a música. Então, essa música é muito característica, muito bonita, por sinal. Parabéns ao Carrier. Inclusive, eu fiz uma entrevista com ele no evento uma vez, acho que foi Encontro do Colatinense Ausente, um evento relacionado à ACEDIC, Associação Empresarial de Desenvolvimento do Colatina. Ele estava presente e eu fiz uma entrevista, mas ele não gostava muito de falar, não sei se hoje gosta. Escrever, eu sei que ele escreve bem, porque eu já li alguns artigos dele. Mas eu fiz uma entrevista curta com ele, nem sei onde está essa entrevista. Mas foi entrevista só em fita cassete ainda, não valeria nem a pena eu procurar encontrá-la. Mas o motivo desse comentário é para parabenizar a Rede Gazeta de Comunicação pelos seus 90 anos. É uma grande vida, uma vida longeva. E aqui eu tenho, olha, esse material, eu sempre gostei de escrever, né? E a Gazeta tinha o segundo caderno, que era para os leitores escreverem crônicas, sugestões, né? E eu escrevi e guardo até hoje essa crônica aqui, esse artigo, né? Olha aí. Vê se dá para perceber. Olha aí, Paulo Roberto Maciel. Aqui está. Ver se dá para perceber. Gazeta, Vitória, sexta-feira, 13 de maio. Vamos ver o ano aqui? 13 de maio de quando, hein? Vamos ver. Tá difícil ver o ano. O ano 1981. Olha aí. 1981. 13 de março de 1981. E aqui está o artigo que eu guardo até hoje. Olha aí. Um artigo sobre a Escola de Samba Unidos do Perpétuo Socorro em Colatina. Eu recortei e coloquei num álbum, né? Tá aí. Não é interessante? Sempre gostei de escrever e por isso, né, talvez eu tenha feito um trabalho importante para a nossa cidade de Colatina, né? Mas eu estou mostrando aqui porque eu tenho também alguns textos que eu escrevi para outros jornais, mas o que vale hoje aqui é esse da Gazeta, porque hoje é o aniversário de 90 anos. Hoje, inclusive, nesta terça-feira, sai um caderno especial do jornal A Gazeta. Você que acessa minhas páginas, se quiser saber um pouquinho mais sobre a história da Rede Gazeta de Comunicação, hoje tem um caderno especial do jornal A Gazeta, jornal impresso. Vá lá, é importante saber, porque é uma rede de comunicação muito importante no nosso estado. Bem, agora vamos a outras informações. Vamos lá, porque nós temos outras coisas aqui para falar também. Olha, o Brasil e El Salvador jogam hoje, hein? Brasil e El Salvador jogam hoje. Mais um jogo. O Brasil já teve o primeiro amistoso depois da Copa do Mundo, né? Em que venceu os Estados Unidos por 2-0, jogando no território norte-americano, né? Em Nova Jersey. Agora o Brasil vai jogar com El Salvador em Washington. Agora o país, a seleção de El Salvador
é a 72ª colocada no ranking da FIFA. Poxa vida, 72ª colocada. Quer dizer, eu não sei se isso é um teste válido não, né? Mas, vamos lá, são 11 contra 11, né? Vamos ver o jogo do Brasil hoje então, né? Brasil e El Salvador. Olha, hoje também tem uma data marcante que eu gostaria de falar um pouquinho, que é sobre o aniversário do maior atentado da história, que foi contra a torre do World Trade Center. World Trade Center nos Estados Unidos, Nova York, né? Que aquilo abalou o mundo. Eu me lembro que eu estava no trabalho um dia, aí de repente me chamaram, olha, eu fazendo meu trabalho de jornalismo, de repórter e tal, de redação, locução, aí me chamaram, Paulo, está acontecendo uma coisa terrível. Nossa, uma coisa assim que parecia que o mundo ia acabar. O que foi, gente? Não, aquele terrorista parece que invadiu os Estados Unidos, aí as informações eram desencontradas, de repente ligaram a televisão, colocaram um local de destaque na empresa, todo mundo olhando, e a televisão entrou lá num sistema assim de plantão, e eu fiquei o tempo todo ali vendo, meu Deus, o que está acontecendo? Daqui a pouco os aviões indo de encontro ao World Trade Center, as torres gêmeas, né? Foi um impacto danado, a gente não sabia o que ia acontecer. Naquele momento eu esperava, os Estados Unidos agora vão fazer um ataque contra o mundo árabe, porque o Osama Bin Laden foi o arquiteto de todo aquele ataque terrorista. Foi um momento muito, como eu posso dizer, de muita comoção, né? Teve comoção pelas mortes que ocorreram, né? Milhares de mortes, não sei se foram 2.000, 3.000, uma coisa assim, e a gente não sabia o impacto, se os Estados Unidos iam reagir imediatamente, como seria. Foi realmente uma coisa terrível, apreensiva até, uma situação apreensiva. Então, é o aniversário do dia em que aconteceu o maior ataque terrorista nos Estados Unidos pelo terrorista Osama Bin Laden, que posteriormente, anos depois, foi morto, né, pelas forças de segurança americanas. Bem, agora temos outras notícias. Vamos lá, gente. Vamos à cotação do café no Centro de Comércio de Café de Vitória. No fechamento dos negócios ontem, segunda-feira, o café arábica tipo 6 fechou cotado a R$ 382 a saca de 60 quilos, segundo o Centro de Comércio de Café de Vitória. O arábica 7, 344, o Conilon 7, 309. Vamos repetir. Arábica 6, 382 a saca de 60 quilos, arábica 7, 344, Conilon 7, 309. O dólar teve uma queda no mercado financeiro, menos 0,26%. Fechou ontem cotado a R$ 4,09. Quer dizer, estava a 4,10, já caiu, né, um pouquinho. R$ 4,09 o dólar fechou ontem, a terceira queda consecutiva. O índice B3 da Bolsa de Valores de São Paulo teve alta de 0,3%. A gasolina e o óleo diesel permanecem hoje com os preços estabilizados. Já há alguns dias o preço não é modificado. A gasolina está a 2,20 na refinaria, né? Da refinaria para a distribuidora, e o diesel 2,29. Então, gasolina 2,20, o diesel 2,29. Isso na refinaria, porque quando chega aí nos postos, né, a gasolina para o preço à vista fica em torno de R$ 4,76. Gente, é mais do que o dobro, mais de 100% de aumento da refinaria até o consumidor. A
gasolina está por aí em torno de 4,76, 4,79, isso à vista, hein? Porque se vai para o preço a prazo, aí já chega perto dos R$ 5. Não é fácil, né? Não é fácil. Olha, deixa eu falar aqui mais informações para você. Ainda repercute a morte do Mr. Catra. É um funkeiro famoso no nosso país, né? O funkeiro Mr. Catra, que morreu no domingo. Morreu novo, né? Jovem, 49 anos. Aí, não é uma idade que a gente espera que a pessoa morra, né? Normalmente as pessoas hoje estão indo até mais de 100 anos. Ele teve um câncer no gástrico que o levou à morte precocemente, né? O Mr. Catra morreu com 49 anos de idade no domingo e ele estava se tratando em São Paulo, ele é carioca, mas estava se tratando em São Paulo, ele é morador do Rio, mas se tratava em São Paulo. É um cantor polêmico, principalmente por causa de suas letras de músicas que às vezes incitavam as pessoas a determinadas coisas, né? Mas isso não vem ao caso agora, porque o que aconteceu, o fato principal agora é a sua morte. E ele tinha também 3 companheiras, 3 mulheres que viviam com ele, e 32 filhos. Isso aí também polemizava, chamava a atenção das pessoas, principalmente num país em que o sistema é monogâmico, né? Então a pessoa tem 3 mulheres, 32 filhos, chama a atenção. Bem, agora vamos falar de outra coisa. 30 infratores em Linhares, menores infratores, vão ser liberados hoje. É uma medida determinada pelo Supremo Tribunal Federal e que o juiz lá de Linhares está cumprindo, né? Ele alega que está cumprindo a determinação do Supremo Tribunal Federal para reduzir a superlotação no IASES, que é o instituto lá que abriga os menores infratores. E tem menores aí que acusados de assassinato, acusados de envolvimento com drogas e outros crimes, vários crimes, mas estão sendo liberados, e, segundo aí as informações da imprensa, por causa da superlotação do IASES. 30 infratores então jovens, né, infratores serão liberados hoje e parece que são 30 por dia, até alcançar aí mais de 200 em Linhares, né? Linhares, uma situação polêmica, é um assunto muito polêmico, né? Tem pessoas, cidadãos, contribuintes que alegam que o Estatuto da Criança e do Adolescente é muito permissivo, que ele não pune, então, mas ele existe, então tem que ser cumprido, né? Então, aguardem aí vocês para mais liberações de menores infratores nos próximos dias. São 30 hoje, 30 amanhã e a informação é de que serão mais de 200 no total. Bem, agora outra informação interessante e importante é sobre o atentado que houve contra o candidato à presidência da República pelo PSL, Jair Bolsonaro, né? O presidenciável está internado, né? O ataque foi em Juiz de Fora, Minas Gerais, e ele foi transferido para São Paulo. O estado clínico é estável. Segundo a Agência Brasil, ele fez inclusive caminhada dentro do quarto, mas, olha só, vai precisar de uma nova cirurgia para reconstruir o trânsito intestinal. Porque a coisa foi grave, gente. Uma facada, né, facadas que ele recebeu lá do criminoso, né, a facada atingiu o intestino, pulmão, fígado. Nossa, é uma coisa execrável, né, um ataque desse. Porque o cidadão pode não concordar com determinadas ideias, determinados políticos. Eu também não concordo com muita coisa aqui no Brasil. Não concordo com determinadas linhas de esquerda aí, não concordo muito, né, mas eu respeito. Eu não gosto do comunismo, mas uma vez, por exemplo, eu entrevistei um senhor, quando eu estava na Ativa, no rádio, entrevistei um senhor que era comunista, ele era meu amigo. Não concordava com nada do que ele pensava, mas eu entrevistei, e foi, eu acho que a entrevista mais longa da minha vida. Eu entrevistei ele na época da fita cassete ainda, aquelas fitas cassete, entrevistei por mais de meia hora ele, falando, mais de meia hora, 1 hora mais ou menos.
Eu entrevistei por cerca de 1 hora. Ele falando, e eu perguntando: o que você acha do comunismo, como é o comunismo, ele falando, dando a opinião dele. Eu questionando, mesmo não concordando, que eu nunca fui comunista, nunca gostei do comunismo, né? Graças a Deus o comunismo o muro de Berlim foi derrubado, o comunismo vem acabando no mundo, até a China, que era comunista, hoje está se aderindo ao sistema capitalista, que é o único que pode realmente dar condições às pessoas de subirem na vida, né? Agora, é lógico, o capitalismo selvagem também não, mas o capitalismo social, o capitalismo em que os empreendedores tenham consciência social de distribuir a riqueza, hoje em dia já se fala, o trabalhador já é chamado de colaborador, né? É uma forma mais amena, né? Mas, como eu estou dizendo, eu nunca aderi ao comunismo, né? Talvez até porque eu seja um militar da reserva não remunerada, da Marinha, mas nunca aderi, não vi aquilo, nunca vi aquilo como sistema que poderia ser benéfico à população, né? Nunca fui marxista, nunca, mas respeito as pessoas. Tanto é que eu estou dizendo aqui que eu entrevistei, acho que a maior entrevista que eu fiz foi com um senhor, um colatinense, que era comunista convicto, e já era idoso ainda, idoso. Porque muitas vezes o cara é comunista quando é jovem, porque o jovem quer rebeldia, quer, né, não tá aí para nada, né, para que deve para fazer rebeldia, para falar mal, para criticar. O jovem é assim, depois que a pessoa toma uma idade mais madura, ele começa a refletir, começa a discernir as coisas e deixa o comunismo de lado, porque aquilo não é regime nenhum que vai dar certo em lugar algum. Mas entrevistei essa pessoa. Então, aqui eu estou falando isso por quê? Porque o cidadão criminoso aí que atingiu o Bolsonaro poderia até não concordar com as ideias do Bolsonaro, mas não agir dessa forma, né? Com facada, com violência física, não leva a nada isso aí, né? Podemos discutir ideias, comentar, discutir, discordar, mas não partir para a agressão física, né? Então, está aí o candidato, sem poder fazer campanha, coitado, né? Ele que estava em primeiro lugar nas pesquisas, não pode fazer campanha, uma situação de quase morte, né? Porque ele quase, nesse ataque, ele quase morreu. Então, está lá no hospital, um problema agora que tem que fazer uma outra cirurgia para reconstruir o trânsito intestinal. Então, a gente só pode fazer o quê? Prestar a nossa solidariedade ao Bolsonaro, aos familiares dele, né? Os familiares, esposa, filhos, e desejar que ele tenha a pronta recuperação para voltar na campanha, né? Eu não sei se vai ser possível ele voltar a fazer a campanha, né? Uma situação dessa, mas ele deseja, né, que pelo menos possa aparecer, né? Mesmo que não se esforce muito, mas possa aparecer, possa ter condição ainda de aparecer para o público, né, para os brasileiros de modo geral, para falar das suas propostas, né, da sua plataforma, porque é muito importante. Sucesso, Bolsonaro, uma boa recuperação. Bem, vamos mudar de assunto agora. Olha, o que aconteceu aqui, olha, eu achei interessante isso aqui, lá em São Paulo, olha o que aconteceu em São Paulo. Vamos mudar um pouquinho de assunto. Um carcereiro, ele estava bêbado e dormiu. Aí o que aconteceu? Os detentos fugiram lá em São Paulo. Foi na Vila Carrão, em São Paulo. Olha essa notícia. O carcereiro bêbado, gente. Ele bebeu, estava bêbado, dormiu. Mas na hora de beber, dormiu. Aí o que aconteceu? Os detentos fugiram. Agora, um dos detentos que tinha fugido, ele se arrependeu. Ligou para o advogado, né? Aí voltou para a cela, né? Voltou para a prisão. Ligou para o advogado, ó, melhor você voltar, porque senão vai ser pior. Então ele voltou, mas tinha fugido, um dos fugitivos voltou lá. Mas eu achei interessante, uma coisa engraçada, porque o carcereiro tomou todas, dormiu, aí os
detentos aproveitaram e fugiram, mas um deles ligou para o advogado e o advogado recomendou que ele retornasse à prisão. Vamos falar de futebol agora? A 24ª rodada do Campeonato Brasileiro foi no fim de semana, no último fim de semana, sábado e domingo. O Internacional, alguns jogos aqui para você, né? O Internacional, por exemplo, venceu o Grêmio por 1-0. O Palmeiras venceu o Corinthians por 1-0. O Fluminense, né? O Fluminense venceu o Botafogo por 1-0. O Flamengo também venceu, e o Flamengo venceu no sábado Chapecoense por 2-0. O Vasco perdeu para o Vitória por 1-0. O Vasco está numa pior, hein? Nosso adversário principal, o Vasco, está numa ribanceira aí, hein? E o Santos venceu o Paraná por 2-0. São alguns jogos que também não dá para falar tudo aqui, porque o meu web jornal do Paulo Maciel, é um resumo das notícias, né? Então vamos à colocação, os principais colocados do Campeonato Brasileiro. O Internacional é o primeiro colocado com 49 pontos, São Paulo é o segundo também com 49 pontos, o Palmeiras é o terceiro com 46 e o meu Flamengo está em quarto com 44 pontos, tá bom? São os 4 primeiros colocados: Inter, São Paulo, Palmeiras e Flamengo. Agora outra informação aqui, olha, um assassinato que ocorreu no domingo, gente, no domingo em Vila Velha. Isso aí chamou muito a atenção também no bairro Alecrim, em Vila Velha. Um assassinato que chamou a atenção pela quantidade de tiros, 19 tiros na vítima, Maxwell Martins da Silva. Foi no sábado, aliás, o crime, né? Foi no sábado, esse Maxwell foi assassinado com 19 tiros no bairro Alecrim, em Vila Velha. Ele estava dentro de um bar. 19 tiros, não é fácil. Deixou a esposa e 3 filhos. Parece que havia entorpecente envolvido assim nessa ocorrência, né? Teve uma tragédia também aqui no Espírito Santo de um pai que estrangulou os filhos, né, 2 filhos, e depois pensou que tinha matado os filhos, ele se matou, cometeu suicídio aqui no Espírito Santo. Cada coisa que acontece, gente. O pai estrangulou os 2 filhos, depois pensou que os filhos tinham morrido, ficou com remorso, acho, não sei o que aconteceu, e ele se suicidou. Nossa, não é fácil, gente. Tanta coisa que acontece, nós temos que divulgar até mesmo para chamar a atenção das pessoas. Olha, agora outra informação que é vacinação, mas não é aquela vacinação contra sarampo, não. É uma outra vacinação, que é uma vacinação, a segunda dose do HPV, da vacinação contra o HPV. 28 mil adolescentes em Colatina devem tomar a segunda dose contra o HPV. Está disponível nas unidades de saúde. Você que é jovem, menino, menina, de 9 anos até 14 anos, procure saber, quer dizer, você não, seus pais, porque você é menor, quem tem que resolver isso são seus pais ou responsáveis, tá bom? Então você que é pai ou responsável por meninos, meninos e meninas, crianças e adolescentes, 14 anos, pré-adolescentes, né? Acho que 14 anos é pré, né? Pré-adolescente. Pois é, de 9, crianças, 9 anos, até 14 anos. Procure saber na unidade de saúde aí se tem a vacina disponível, procure saber se seu filho pode tomar, porque, segundo as informações dos meios de saúde, a vacinação é importante para evitar a verruga, né? A verruga no órgão genital masculino, a verruga no órgão, né? No pênis do homem, e também para evitar o câncer do colo de útero na mulher. Então é importante que você procure se informar para que tome então essa vacina, seu filho tome essa vacina, sua filha, para evitar doenças. Olha, outra informação que eu tenho aqui para falar é sobre 1 ano da morte daquele grupo de dança em Domingos Martins. Não sei se vocês todos lembram, vocês que acompanham o meu web jornal do Paulo Maciel. 1 ano está fazendo em que um grupo de dança, 11 pessoas morreram em Domingos Martins num acidente de trânsito. Essas pessoas estavam dentro de uma van, né? Houve um acidente lá terrível, aquilo emocionou tantas pessoas, né? Já pensou 11 pessoas que fazem coreografia, danças folclóricas, culturais,
de repente morre num acidente. Não é fácil, né? E me parece que quinta-feira da semana que vem, não é nesta semana não, na semana que vem, a justiça já vai ouvir alguns suspeitos, acusados, né? Pessoas envolvidas neste acidente. Então, semana que vem, parece que é quinta-feira, vai haver uma audiência aí na justiça para ouvir pessoas envolvidas nesse acidente que ceifou a vida de 11 pessoas, né? Jovens. Triste, aconteceu em Domingos Martins, já tem um ano, né? Como passa rápido o tempo. Uma notícia mais amena aqui, deixa eu falar agora, vamos amenizar um pouquinho, daqui a pouco a gente fala de outras coisas. Bem, o William Bonner, o jornalista William Bonner, que é o âncora principal e editor-chefe do Jornal Nacional da TV Globo, jornal de maior audiência no país, né? William Bonner, que separou-se há tempos aí da jornalista, da também jornalista Fátima Bernardes. William Bonner, ele é muito discreto, né? Ao contrário da esposa, da ex-esposa, né? Da ex-esposa Fátima, ele é muito discreto. Então, William Bonner, ele casou-se em segredo, mas você sabe, né? Jornalista descobre tudo. Ele casou-se em segredo, agora de novo, né? Depois que ele já se separou da Fátima Bernardes, ele agora casou-se de novo. E não temos muitos dados, justamente porque ele fez a coisa em segredo, muito discretamente, mas jornalistas descobriram e a informação deve circular aí nos jornais impressos. Você vai procurar saber, né? Eu só dou aqui a pitadinha, depois você procura mais informações, porque o web jornal do Paulo Maciel é um jornal resumido. William Bonner casou-se de novo, depois de algum tempo separado da Fátima Bernardes, e a Anitta, cantora Anitta, separou-se também. A Anitta casou-se, juntou, não sei se ela casou-se ou juntou-se, estava morando junto, não sei qual a situação. Sei que ela estava com alguém, né? E agora sai a notícia de que ela está separada desse alguém depois de pouco tempo. Não dá para entender, né? Agora, fala a verdade, a Anitta, né? Ela é muito competente para mídia, né? Para provocar factoides. Essas notícias, para ela estar sempre em voga, sempre sendo matéria de jornais, de revistas, dos programas de fofocas. Então não se sabe se isso aí é coisa verdadeira ou se ela está jogando isso na mídia só para o nome dela estar sendo sempre divulgado, né? Pois é, porque ela é uma artista, né? Uma cantora, uma dançarina, então pode ser que seja apenas um factoide, então não se sabe ao certo, mas porque ela estava junto com uma pessoa há pouco tempo, agora já sai a notícia de que se separou, né? Agora, ela e a Pabla, né? Pabla Vilar, né? Vittar, cantor aí que como é o nome? Tem que falar o politicamente correto, né? Ela e a Pabla Vittar, elas são dançarinas também, além de cantar, dançarinas, né? E o que se destaca nelas duas é o bumbum, né? As nádegas, é o que a gente mais vê. Mas ela tem umas músicas assim que chamam a atenção também da juventude, né? Pois é, mas é a notícia para você. Notícia para você, ela separou-se depois de pouco tempo que estava junto com uma pessoa. Um assunto importante agora aqui sobre emprego, né? Em Linhares, gente. Muitas empresas estão entrando, chegando a Linhares. A gente não vê falar muito nisso aqui em Colatina, mas em Linhares de vez em quando tem uma empresa nova chegando a Linhares, que é o município vizinho aqui de Colatina. E essa mais nova empresa que está chegando a Linhares, ela é uma rede de supermercado, vai se instalar em Linhares e está oferecendo 225 vagas de emprego. Então, ontem estava uma fila enorme, tinha gente dormindo na fila desde sábado até ontem, segunda-feira. Pois é, parece um número assim de 400 pessoas. Poxa vida, não é fácil, hein? Dormindo lá na fila do Cine, da Agência do Sistema Nacional de Emprego. Então, a fila é enorme, desde sábado, as 400 pessoas atrás dessas 225 vagas que estão sendo oferecidas
por este supermercado que vai se instalar em Linhares. Antes, tinha uma outra empresa também que ofereceu, não sei se eram 100 e poucas vagas, e era a mesma coisa, um punhado de gente lá na fila, dormindo na fila, para tentar conseguir o emprego. Não está fácil, né? Vamos torcer para que essas pessoas que estão desempregadas consigam a sua ocupação, né? Consigam o seu emprego formal, porque nós sabemos que tem muita gente na informalidade. Então agora eu passo já para falar sobre a informalidade. 37 milhões de brasileiros trabalham no mercado informal. Você mesmo que está me ouvindo aí, me vendo, você deve conhecer alguém no mercado informal. Eu conheço vários. O vendedor de coco, o vendedor de picolé, o vendedor de quentinha na rua, não é? São todos trabalhadores informais. Mas eu sempre que converso com eles, eu falo, ó, paga o carnê do INSS, aquele carnê de autônomo, porque você vai ter algumas garantias. Se você se machucar, se ferir, né, tiver que ficar acamado, você pagando aquele carnê, mesmo que seja informal, pague o INSS, gente. Eu conheço algumas pessoas que fazem isso, outras não. Aí acontece um acidente, como é que fica? Ou então, um dia você pensa em se aposentar, você nunca pagou o INSS, como é que você vai se aposentar? Então pague, você que é autônomo. No Brasil, então, tem 37 milhões de trabalhadores no mercado informal. Vendem quentinhas, marmitas, salgados, picolé, um punhado de coisas. Os dados são do IBGE. Esse número é maior do que o número de pessoas que têm carteira assinada. Isso que eu achei interessante. Porque quem tem carteira assinada, o número é de 33 milhões e 300 mil pessoas com carteira assinada. 33 milhões e 300 mil pessoas. Enquanto as que estão no mercado informal, sem a carteira assinada, que trabalham por conta própria, 37 milhões. Então o número é maior do que quem está com carteira assinada. Interessante, né? A média de salário dessas pessoas que estão na informalidade, a média de salário é R$ 1.300. Interessante, não é? Pois é, gente. E aqui no Espírito Santo, vale dizer que tem 250 mil desempregados, né? E esses 250 mil desempregados, certamente que muitos deles estão na informalidade, porque muita gente não vai ficar desempregado sem fazer nada, né? Apesar de que tem a geração neném, né? Os jovens aí que não trabalham, não estudam, não procuram emprego, nem, né? Pois é, tem essa geração, mas tem muitos também que procuram se virar, fazendo alguma coisa na informalidade. Então, são dados importantes para você. Olha, outra coisa que eu quero falar para você aqui é que o aeroporto, já que eu falei de Linhares, que muitas empresas vão para lá, em Linhares o aeroporto está sendo lá aumentado, né? Está sendo reestruturado, então tem obras no aeroporto de Linhares, e ele vai ser entregue, o aeroporto de Linhares, vai ser entregue em julho de 2019, no ano que vem. Então, daqui a pouco menos de um ano, vai ser entregue o aeroporto de Linhares, né, o novo aeroporto, com 1.860 metros de pista, comprimento da pista, 1.860 metros. Aí receberá todos os tipos de aeronaves que fazem os voos domésticos. Olha aí, gente, podia ser em Colatina também. Nós temos o nosso aeroporto regional, que foi até construído na região, na zona rural de Santa Fé. Eu lembro disso na época da administração do ex-prefeito, saudoso prefeito de Lubida, que houve um incremento danado nas obras lá. Mas hoje a gente não vê falar muito. O interessante seria que houvesse voos domésticos aqui, um avião parando aqui, né, parando em Linhares, a pessoa, se a gente pudesse sempre sair de Colatina direto para o Rio de Janeiro, para São Paulo, seria uma beleza, né? Ao invés de ir para Vitória. Então, é uma sugestão, mas não vejo luz no fim do túnel. Vamos lá, mais informação para você. Olha, eu quero falar para você aqui sobre o quilômetro 28 da BR-259. Eu vi essa reportagem ontem do ESTV, segunda edição, quero passar para vocês essa informação, você talvez não viu. Olha, o quilômetro 28 da BR-259 está paralisado durante um bom tempo, né? Vários anos que aquele quilômetro
28 da BR-259, ali em Baunilha, aquela curva ali em Baunilha, onde uma barreira caiu uma vez e tal, que lá tá paralisado. E agora o DENIT, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre, informou, o engenheiro do DENIT informou que a obra será recomeçada ainda no primeiro semestre do ano que vem. Não é deste ano não, ano que vem. Então a obra será recomeçada com prazo de execução de 1 ano. Será? Será que termina? Então deve começar no primeiro semestre do ano que vem, mas não tem data definida ainda, e um prazo de execução das obras de 1 ano, foi a informação de um engenheiro do DENIT sobre aquele trecho ali em Baunilha, aquela curva onde tem uma pedreira enorme, né? Pois é a informação para você que acessa o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio e o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. Para a gente finalizar, olha, eu tenho essa notícia aqui sobre obras. Olha aí, você que mora num bairro aqui em Colatina, você que mora no seu bairro, ou mora no centro, né, ou qualquer lugar que você mora, na zona rural, está tendo agora, gente, a abertura na internet para você sugerir as obras. Qual obra que você está precisando aí na sua região? Você precisa de um calçamento de rua? Precisa de um asfaltamento da rua? Às vezes precisa de asfalto. A rua é de paralelepípedo, precisa de asfalto. Eu já enviei lá a sugestão, porque a minha rua, por exemplo, é de paralelepípedo e é um declive e um aclive difícil, às vezes, de um veículo passar por ela na época de chuva, porque desliza muito. Então eu já enviei a sugestão. Acho que é uma sugestão, você não tem certeza se eles vão atender, mas é uma sugestão. Então, a própria administração municipal de Colatina, a prefeitura, está pedindo sugestão. Então, se você é morador aí, ó, passe a sua sugestão. Ó, minha rua está precisando disso, daquilo. Acesse aí o meu Facebook, que está lá a notícia sobre isso, tá? E tem aqui o e-mail para você passar para a prefeitura a sugestão da obra que você precisa aí. Olha, na minha rua precisa de calçamento. Então você passa essa informação para o e-mail participativo@colatina.es.gov.br, participativo@colatina.es.gov.br. Procure ver aí no meu site aí, tá? repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Tem a notícia aí direitinho para você pedir a sua obra, hein? Mande lá, cobre da prefeitura. Você é um munícipe, você é um contribuinte, né? Desde que você esteja em dia aí com suas obrigações, você tem todos os direitos, né? Então cobre lá, envie seu e-mail para participativo@colatina.es.gov.br, tá bom? Gente, hoje eu lembrei. Parabéns à Rede Gazeta mais uma vez pelos seus 90 anos. 90 anos da Rede Gazeta, olha aí. Um artigo que eu guardo desde 1981, um artigo do jornal A Gazeta, olha aí. Olha aí, jornal A Gazeta, olha aí. Eu escrevi, recortei do segundo caderno, olha aí. Olha aí. 1981. Parabéns, Gazeta.